Aí, beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês. Nesse vídeo vou responder aqui a um comentário muito relevante aqui no canal e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre costura e vai falar em costura de produção, costura para quem pretende montar em um pequeno negócio e tal, ou uma oficina, né, ou que está trabalhando com costura. É um assunto meio pesado, mas eu acho que da forma que a moça colocou aqui, ele faz muito sentido eu falar. Então vou ler o comentário dela aqui, depois eu vou dar minhas opiniões, tá? Sobre o que ela fala, vou tentar separar aqui e eu concordo com ela em gênero e grau, tá? Em tudo que ela diz ali. Bora lá, vou ler o comentário da Patrícia Vitorini 6161. Eu ampliei o comentário dela aqui. E ela faz a seguinte situação. Patrícia, esse tipo de assunto você está conversando comigo aqui hoje, público. Eu converso todos os dias com muitos dos meus seguidores aí, pessoas que já me conhecem, tá? E é um problema não só para você, mas é um problema geral. Hoje, 2023, preço final por camiseta, 2,20. Gangster, 2,25. Para você para você dar a linha e ainda tirar uma nota de 7%. Para pegar as camisetas tem que ter um galpão com 2 banheiros, laudo do corpo de bombeiro com tudo certinho, fiação, extintor, máquina de protetor de máquinas de plástico, refeitório, cadeiras específicas e no mínimo 5 funcionários registrados. Eu acho que quem procura esses vídeos só quer saber isso, mas parece que ninguém fala. Tá. A verdade é que as fábricas passou toda a responsabilidade trabalhista e tributária para as facções e elas agora não pagam a nota de produção nem cargos trabalhistas. Esqueci de dizer, as facções não quebram por falta de pagamento. Geralmente pagam certinho, todas as que trabalhei. Elas quebram por falta de mão de obra. Por exemplo, você produz 5.000 camisetas por semana. E simplesmente a moça da galoneira sai e te deixa na mão. Daí você fica sem ninguém para fazer as barras. Ou porque a fábrica não te leva e envia a quantidade necessária. E você não ganha nem para pagar os funcionários. Ou porque simplesmente um funcionário, mesmo estando tudo certinho, certo, leva na lei e leva o seu lucro de meses. Daí você tem um prazo para pagar ele. E se não tiver o dinheiro e outras contas, você se ferra. As fábricas saem ilesas, pois você é o dono da facção. Bom, vamos separar isso, Patrícia, porque na realidade, vamos ser sinceros, eu vou começar pelo teu preço ali. Realmente o preço está completamente coberta de razão ali e esse é um problema não enfrentado só pelas facções e sim pelas estamparias, pelas talhações, né? A fábrica terceiriza toda a produção. Então, lógico, se ela terceiriza a produção é porque ela não vai ter o custo da mão de obra dela, tá? Agora, o que está acontecendo? Está havendo uma concorrência de mercado muito grande em questão de preço, porque muitas das vezes a pessoa entra e ele olha lá na malha lá o quanto que dá para tirar, mas ele está pouco se lixando, ele vê o preço lá na loja, quer entrar com a concorrência lá, e o problema disso tudo é dessa pessoa, ou é esse problema todo é seu? Eu vou te dar um exemplo. Você fala do preço de 2,20 eu costurava em 2005 camisetas povão. Vocês nem sabem o que é esse termo hoje em dia, o que é uma camiseta povão. 2,20 eu fazia nessa época, em 2005. E 2,25
não é um acréscimo em nada no preço de uma camiseta. Então, se o cara te pagar 5 centavos a mais, não faz diferença. Isso é que você não percebeu, né? Então aí tem um erro de administração, um erro lógico de planejamento, você montar um negócio para trabalhar por esse valor, com todas as regras que você tem que seguir. Tem uma coisa interessante que você fala aqui, que é sobre os outros custos, né? Que é a linha. Se você seguisse o canal, você vai saber que eu sou uma das poucas pessoas que falaram isso, né? E hoje muita costureira já trabalha só com a condição de receber a linha, tá? E tem muitas que nem pegam o serviço. Mas tem um monte que entra desavisada e vai lá e pula na frente da outra, aí é uma questão de concorrência delas, tá? Então, mas já tem muita costureira que hoje ou trabalha só com uma cor, né? E assim diminui o custo, ou já pede a linha, e tem fábricas que automaticamente já estão dando a linha. É uma vantagem? Não chega a ser uma vantagem, é um custo a menos, tá? Agora, a questão da nota de 7%, de fato, isso aí é uma coisa complexa, tá? Isso é uma coisa complexa, porque se você recebe 2,20 numa peça, tira 7% dela, né, é complicado. E ainda gera para você a questão dos pagamentos administrativos da sua empresa. Então, o que eu quero dizer para você? Até aí eu te dou uma certa razão e eu acho que isso aí é demais, tá? A linha é vendida com peça, ela não faz parte de insumos de produção, tá? Então ela é vendida junto com a peça. Eu acho injusto cobrar a linha e acho que não é muito legal isso não, tá? Agora essa nota com 7% também é outra coisa que você tem que rever. E aí o que está acontecendo? Você monta uma empresa e deixa que os outros te dão o preço do trabalho, e não que você imponha um mínimo. Você não fez um estudo, né, para ver se isso era viável para você. Você simplesmente foi pegando, colocando gente, colocando e produzindo, sabe? Eu acho que faltou nesse caso para você entender o que você está passando, ou que, né? É a questão administrativa. Eu não falo de questão administrativa, mas é nada mais, nada menos que o planejamento, né? Planejamento, capital de giro, essas coisas, tudo você teria que ter estudado para você poder estar pegando e colocando pessoas, e colocando máquinas, e colocando linha, e colocando 7% em cima. Então isso é uma questão administrativa, né? E esse é um erro de muita gente, que começa achando que a costura é só você sentar na máquina e pegar o serviço e fazer. Tá? Então, esse é um problema. E por isso eu não falo disso em vídeo, Patrícia. Por isso eu não falo, tá? Então, isso é um problema. Todo mundo passa por isso, tá, Patrícia? Todo mundo. Desde pequenas confecções a facções grandes passam por isso. O cara compra um monte de máquina e acha que ele vai tocar. Daí a pouco ele sabe que precisa da manutenção, que precisa disso, precisa daquilo, precisa de uma cadeira, precisa de refeitório, precisa disso. Aí é que ele vai descobrir tudo. Mas o erro é de quem? O erro é de não planejar o negócio que vai fazer. Não saber os preços, não ver se os preços são viáveis. Eu te digo o seguinte, Patrícia, eu não faço camiseta. Não com esse valor aí, 2,20. Para mim colocar 5 pessoas registradas por minha conta, vou te dizer bem claro, hoje para você achar uma costureira aí com um salário de categoria é quase que impossível, né? Por outro lado é o seguinte, se achar uma costureira dentro do seu nicho que seja produtiva para pagar o próprio salário, nossa, é complicado, tá? Eu vou tocar nisso mais para frente ali, mas vamos continuar aqui. Então eu acho que nessa parte ali é uma questão de você não ter feito o planejamento, tá? A segunda parte que você fala aqui, que são as coisas que exigem de você. Um galpão um galpão com 2 banheiros, com tudo certinho, fiação, extintor, protetor nas máquinas de plástico, refeitório, cadeiras específicas, né? Esse tipo de coisa, isso aí é básico, porque o que acontece? Isso aí é só você olhar as normas para você montar um local de trabalho. Então você tem que ter extintor, é um custo que você vai ter que ter. Então não cabe reclamar disso,
tá? Se você está montando ali, está gerenciando pessoas, você tem que ter um extintor para a segurança dela. Você tem que seguir as normas relativas à segurança, sim. Você vai colocar em aonde 5 pessoas trabalhando no quarto de uma casa, né? Então você tem consciência disso. Para você pegar isso aí já faz parte, era o mínimo que você investiu ali. O problema é você investir nisso e não ter um bom preço, né? Não ter ali um capital para poder você iniciar. Isso é complexo. Então não começou, ela não quebrou porque você investiu, quebra porque você não investiu, né? E você não investiu em muitas coisas. Vamos dizer o seguinte: primeiro, administração; segunda, de conhecer a legislação, de saber como as coisas funcionam, beleza. Só que eu não estou indo só contra você, não. Eu vou puxar mais aqui. Eu estou pondo aqui o básico que a gente tem que saber, tá? A verdade é que a Fábricas passou toda a legislação, toda a responsabilidade trabalhista. Sim, ela terceirizou a produção. Então, se você pegou a terceirização dessa produção, você assumiu o quê? Que você tem pessoas, equipamentos, máquinas, conhecimento para produzir o que ela está te dando. Agora, você está produzindo pelo preço que ela está te oferecendo. E eu vou tocar num assunto bem dolorido mais para frente, fica tranquilo, tá? Eu estou só dando uma lida aqui nisso aqui. Ah, esqueci, as facções não quebram por falta de pagamento. Quebram sim, tá? Atrasos em pagamentos quebram, atrasos na produção quebram, pagamentos sim, a gente tem muito caso de calote, você pode não ter encontrado, mas muita gente aqui do canal, eu já deparei com várias pessoas que conversaram comigo no particular e que simplesmente chegaram no fim do ano, não receberam e foram receber no meio do outro ano, né? Então é o seguinte, então tem casos sim de falta de pagamento e calotes grandes no mercado, tá? Tem muita gente que entra achando que costurar é baratinho e outras que já falam, não, então já que ele traz eu vou fazer, e daí a pouco vira aquela dor de cabeça, tá? Então isso é um fato. Aí você me fala da falta de serviço, quantidade necessária para você manter a produção. Eu não ia mostrar isso não, mas isso aqui são conteúdos em que eu falo de tudo isso. Só que, no entanto, muitos deles eu não coloquei aqui no YouTube. Por que que eu não fiz? E eram vídeos, são vídeos que eu pretendo fazer, mas por que que eu não fiz? Porque quem entra no YouTube, ele quer aprender aí o básico sobre um problema com a máquina, com o tecido, e a nossa função aqui é estar trabalhando com essa base, tá? Mas assim, tem muita coisa aqui que eu pretendo falar, e muitas eu já falei, né? Aqui, por exemplo, tem casos, motivos para entrar na costura, as vantagens, as desvantagens. Só que assim, ó, as pessoas só olham as vantagens, não olham os custos, né? Os motivos para não arriscar, a sazonalidade, né? É um dos problemas muito sérios. O custo inicial, né, também é outra coisa muito séria para quem pretende ter produção, né? Gestão pessoal, né? É uma coisa complicada também de se falar. Frustrações sobre tendência de moda, são assuntos que estão aqui que eu sinceramente não sei se vale a pena. Tem que ter um engajamento para poder fazer isso, porque são vídeos longos. É uma conversa como essa que eu estou tendo com você aqui, é uma coisa longa e que muitas das vezes para a gente falar, imagina, a gente está trabalhando, vai explicar tudo isso e simplesmente colocar um vídeo onde a gente tem que encaixar em 10 minutos tudo isso na cabeça de uma pessoa? Não tem. Então você cobra ali algumas coisas que as pessoas não falam, mas as pessoas realmente não tem como falar. Sabe por quê? Porque elas falam muitas das vezes para pessoas que não querem. O problema da costura, Patrícia, é justamente esse. As pessoas que entram não veem na costura a necessidade de estudar, de fazer um planejamento. As pessoas pegam o dinheiro que tem e colocam 10 máquinas. Eu tenho casos aqui que eu posso te mandar fotos aí, posso te mandar até para você comprar. Galpão inteiro, com 20 máquinas dentro, o cara comprou, organizou tudo isso que você falou e não tem um profissional dentro.
porque esquece que o profissional de costura ele precisa trabalhar e receber. Muitas das vezes é o seu caso ali, você só tem uma moça de galoneira, ela vai embora e acabou o teu serviço, né? Uma facção ela tem que ter no mínimo aí máquinas reservas, pessoas reservas, né? E isso é complicado de ficar mantendo. Para poder manter isso não pode ter sazonalidade, ou seja, falta de produtividade, tampouco falta de produto, né? Então o que que acontece? O que acontece, eu te dou completa razão quando você diz que a empresa não te leva o suficiente, né? Então, uma facção ela tem que estar trabalhando em estoque o tempo todo, tá? E não dá para confiar que é só em um cliente. Você não pode confiar em ficar, parou agora, vou terminar amanhã, vou sair atrás de um corte igual de camiseta. Então, um profissional de confecção ele tem que saber mudar, ele tem que saber se adaptar, ele tem que saber buscar o produto certo para ele trabalhar, né? E buscar os profissionais certos para estar com ele. Hoje está realmente muito difícil de contratar, e isso eu concordo 100% com você. Porque muitas das vezes a pessoa pensa que é só um emprego, que ele não tem que dar uma contribuição. É complexo falar nisso, tá? Você cria inimigos ferrenhos hoje em dia se você falar isso, né? Mas eu entendo o seu lado ali, né? Só não entendo essa questão onde você diz que, né, que toda a culpa é da empresa, a parte trabalhista. Não, a parte trabalhista é sua. Você assumiu de pegar o serviço, você confiou neles. Você deveria ter feito a sua empresa baseada em um contrato, onde eles tivessem que te manter a produção, ou então baseado em uma capacidade de diversificação de produto, né? Tem muita gente que não tem essa capacidade. Começa fazendo camiseta e se parar a camiseta, acabou o mundo dele. Aí ele entra em parafuso. Mas muitas das vezes nem a camiseta ele domina ou melhora, né? O processo dele. Tem, igual você falou, camiseta fazer bainha, né? Eu escuto muito a pessoa falar assim, olha a mentalidade de situações que eu escuto. A costureira faz para mim 300 bainhas por hora. Cara, quem é que aguenta trabalhar fazendo 300 bainhas? Já começa as mentiras daí. Muita gente, para impressionar, ele entra falando, olha, venha para a costura, que a costura você vai ganhar horrores, você não precisa de máquina, basta você ter. Eu nunca fiz isso, Patrícia. Nunca fiz isso. E digo mais, eu acho que todos os problemas que você me relatou aqui até agora, seja ele de ordem de preço, é um problema que você assumiu, tá? É um problema que você assumiu. Eu vou falar com você, eu não faço camiseta, né? E aí, outra coisa, o seu preço, você está baseado sobre o seu ponto de vista, sobre aonde você trabalha. Então eu não posso falar com outra pessoa que vai ser a mesma coisa que acontece com você. Que eu já vi casos aqui que a pessoa ganha 4,50 para poder fazer uma camiseta. Não sei se é verdade, mas, né, espero que sim. Então ficou essa dica aí, Patrícia. Então, a questão toda nessa situação aqui, sim, eu falei agora dos seus problemas. Agora eu vou falar uma coisa que ninguém fala. O problema que você está enfrentando vem o seguinte, é exigido, esse tipo de empresa trabalha para magazine. A legislação dos magazines é que elas não podem chegar e ter prejuízo com as produções, porque vai dizer que é mão de obra escrava, que isso, que aquilo. Elas terceirizam para esses produtores, que são pessoas que vão estar ali fazendo essas peças, né, para entregar, administrando essa parte. Elas terceirizam para eles, tá? E eles já sabem que para elas terceirizarem, eles não podem ter problemas com mão de obra, porque vai estar utilizando ali as etiquetas, o CNPJ, as coisas. E aí o que acontece? Eles te exigem todas essas coisas, que é o pátio inteiro de produção para você montar uma facção. E você monta baseado nesse preço. Só que esse cara que pegou lá, ele está ganhando o dobro de você. Ele terceiriza não só você, ele terceiriza a estamparia, os acabamentos, né?
E muitas das vezes esse tipo de empresa sequer tem uma costureira interna. Repassam todo esse serviço para você. E se você não tiver uma mente administrativa para saber o que é bom, o que é verdade, você cai na conversinha, olha, nós vamos te trazer serviço, mas a realidade é o seguinte, magazine quebram, igual agora estão tomando uma lenhada com a Shein aí, eles quebram. Quem você acha que vai ficar sem serviço? Quando a Shein lá, que eles estão tomando uma lenhada aí, estão tudo reclamando, você acha que quem vai quebrar eles? Não, eles não têm cargo trabalhista, sobra para você, né? Então, qual que é o problema? É você que administrou errado, você simplesmente montou ali uma sala de costura, colocou um monte de gente, sem preocupar com a legislação, sem preocupar com nada, achou que fez a continha básica, né? São 5.000 peças por semana vezes 2, essa é a conta que vocês fazem, a conta de padaria, né? São 5.000 peças por semana vezes 2. Eu com 5 pessoas eu faço isso? Você não faz, né, Patrícia? Mas eu sei que você não faz isso só com 5 pessoas. Mas tudo bem, vamos supor que você fala assim, não, com 5 pessoas eu faço isso. Então vai me dar 5.000 5.000 peças a R$ 2, vai me dar R$ 10.000 por semana. Não é assim que você pensa? No caso aí? Aí você vira e fala assim, eu pego 5 e pago a costureira e 5 sobra para mim poder pagar o restante. Só que o galpão custa quanto? Um galpão mínimo aí na sua região custa quanto? Na minha não é barato não. Então muita gente vem para costura caçando baratinho. Não tem isso. Não tem isso. Aí administrar as contas de energia, água, papel higiênico, a limpeza, todos esses detalhes, sai dos seus 5.000, que você diz que se você no princípio fez o cálculo errado. A culpa é de quem? A culpa é da empresa ou é sua? Essa é a pergunta que eu te faço. Então, qual é a forma de sair disso, Júlio? Porque assim, eu já cometi o erro, eu estou ali. Olha, eu sempre digo, sempre falei aqui, que ter o conhecimento de uma segunda linha, ou buscar, se você faz 5.000 camisetas hoje, tá, Patrícia? Se você já é capaz, tem aí um fundo para poder fazer, tem um fundo para comprar todas as máquinas, não vou falar de máquinas aqui, tá? Aí você tem tudo isso, você vai trabalhar para uma empresa que não tem, só tem 5.000 peças, ou você vai buscar uma empresa que tem um contrato com, né, de te manter ali e ter uma sequência de peças, porque é isso que a grande maioria faz. Mas essa não é, isso é um segredo. Isso é um segredo, isso não é um conteúdo de YouTube. Isso é uma questão administrativa, é uma questão que você vai passar e muita gente entra nesse balaio aí achando que vai dar certo. Aí trabalha esse mês que vem dá um problema, no outro mês dá outro problema e faz o quê? Quando nós, né, eu digo nós, em termos, tá? Quando nós assumimos de pagar todas essas contas, pagar ali os direitos, pagar a energia, pagar o galpão, ter todas essas coisas, o extintor, nós não reclamamos disso. Isso para nós não é a reclamação. A nossa reclamação, eu digo hoje, que a maior problema da facção hoje, ou das oficinas de costura, é a troca constante de produto. Outro detalhe muito simples é a compra de equipamentos. Vou falar com você uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma esteira? Né? Quem faz camiseta tem que saber o que é uma esteira. Uma esteira poupa, no mínimo aí, no mínimo, ela poupa aí as bainhas da manga, já é um adianto enorme. O seu processo de bainha está correto? A forma que você montou o seu processo está correto? Será, né? Porque assim, ó, você só tem uma moça na galoneira, quantas galoneiras você tem, quantos vão estar trabalhando ali? Não dá para se fazer 5.000 peças contando com uma pessoa só. Isso é a conta de padaria que eu falei lá, né? Que o cara me fala que a costureira faz 300 bainhas por hora, a mãe dele. Me desculpa, gente, tem coisas que eu falo na lata, assim. Então é a mãe do idiota desse que fala isso. E tem costureira que vem aqui comentar, nhaca aqui debaixo dos comentários, fala, não, mas isso ali tá lento, porque eu faço melhor. Faz nada.
né? Hoje o nosso maior problema é pessoas que fazem as coisas com qualidade, porque para você fazer uma confecção com produtividade e qualidade, você tem que ter uma coisa chamada assim, ó, primeiro, mão de obra e sequência. Mão de obra é a coisa mais difícil de se formar. Você começa hoje, você treina todas as suas costureiras, eu acredito que você está me falando de camiseta ali, né? E aí é o seguinte, para fazer camisetas, amanhã tu não tem camisetas. E aí você tem que passar toda essa mão de obra que está ambientada num tipo de produto para poder fazer, sei lá, legs. Esse é o problema do pessoal da costura. E aí ele muda sem saber sequer regular os pontos, saber as máquinas. E aí agora eu vou para o lado das empresas. Para ajudar as questões das empresas, é que contratam pessoas que muitas das vezes estão sendo cobradas lá dentro da empresa para achar a produção, porque eles precisam entregar, porque eles precisam vender. Contrata um monte de pessoas que levam um serviço errado para a costureira, que não conhecem costura, que vai lá ficar o tempo todo no ouvido da costureira no telefone. Então são coisas que assim, ó, é tudo administrativo. Tudo administrativo. E aí, como é que a gente vai sanar isso aqui ensinando vídeo no YouTube? Tem um monte de empresário que diz que é empresário, vem para o YouTube aprender a fazer um aparelho, aprender, sabe? O cara não conhece o mínimo de costura. Tem um monte aí que faz isso. Então, me desculpa a sinceridade, você diz que é uma questão das pessoas não falarem isso você não me conhece, porque eu falo muita coisa sobre isso. Então eu quero dizer para você o seguinte, Patrícia, a sua questão ali administrativa, sim, as empresas estão abusando muito das facções, pedindo, em vez de não contribuir com equipamento, não contribuir com custo, estão repassando esse tipo de custo. O custo da linha é uma vergonha para uma empresa chegar e não mandar, tá? Isso aí para mim é simples, já é uma picaretagem isso. Agora, a verdade é, os preços deles estão baixos, porque assim, não é só você também, porque ele paga você 2,20, vai pagar lá, sei lá, 1,50 o estampador, e vai pagar o transporte para levar, sabe? Vai aguentar atrasos, vai aguentar um monte de coisa, tem que pagar a malha, tem que pagar um monte de coisa, funcionários internos, nota fiscal também, que eles também tiram. Só que a questão toda é, eles estão numa guerra injusta com a produção, e essa guerra deve ser, e outra coisa com a competitividade externa, tá? Então o que está quebrando muito a facção é justamente a venda, essa questão ilegal, né? Porque muito produto que nós temos que pagar muitas taxas, como você que é uma simples costureira que precisa pagar 70% da sua produção, isso é injusto pra caramba. E ainda marcar com todos os custos trabalhistas e tributários, concordo com você que isso é pesado, mas faz parte da produção. Tá? Agora, o problema é que você está trabalhando também com um valor que não tem condição de ser feito, e você está insistindo. Você vai reclamar de quem? O cara te fala, eu tenho a 2,25, você pega sem garantia nenhuma, a culpa é do cara ou ela é sua? Então, o que você pode fazer para poder sanar isso? É estar especializando em outros produtos, né? Estar trabalhando com... Agora, eu sei que a mão de obra está difícil mesmo, tá? De ensinar, de perder tempo com ela, sabe? O pessoal de costura acha que tudo é de graça. O único vídeo que você procura no YouTube que vira e fala com você e fala assim com você, olha, vem para costura que você tem... Eu era pipoqueira e agora eu estou vendendo o curso de costura e a costura transformou a minha vida. Foi a costura ou venda de curso de costura que fez isso? Eu era isso. E tem um monte que segue essa máxima. E depois vem se meter em facção, vem se meter em produção. Quando se mete em produção, tira tudo que tem, coloca na facção ou na coisa e acaba entrando em parafuso. E fica irada porque ninguém fala, né? Na realidade, eu não estou aqui te criticando, né? E realmente é Irã, eu acho que deveríamos discutir isso. Só que, no entanto, se eu fizer um vídeo discutindo isso, Patrícia, eu, sinceramente, eu desisto de costurar. Não, ou desisto de fazer vídeo. Porque a realidade é,
Muitas das vezes as pessoas entram na costura achando que tudo é de graça, e nada é de graça para nós, sabe? Tudo, né? Inclusive as parcerias, as coisas certas, né? Então, quando você vê custo de costura grátis, com certeza você não pode investir e já sair falando, ó, vou montar uma oficina, eu tenho um dinheiro, vou pegar minhas economias, vou montar uma oficina, vou contratar pessoas e vou pegar serviço, né? Você não pode fazer a conta de padaria ali, então é 5.000 peças por semana, vai me gerar ali, é R$ 2 cada uma, vai me gerar R$ 10.000, e eu vou contratar 5, e aí eu vou ganhar o restante dos outros 4 meses. Aí quando você vai ver o custo de aluguéis, o custo de insumos, o custo de linha, o custo de nota, não é só isso, o custo de manutenção, o custo de equipamento, que equipamentos são feitos para serem trocados, ou a gente precisa evoluir, e que você vai chegar lá para comprar uma máquina, que, sei lá, para fazer um COS, ela custa R$ 20.000, você fala, poxa, tá caro. Não, não tá caro, você está trabalhando errado, né? Você pensou errado. Então, o seu problema aqui é um problema administrativo, um problema de planejamento. O problema aqui que você acha que a gente tem que dar uma resposta no YouTube não é uma resposta do que nós nos propusemos a fazer, que é dar uma dica de costura, que é levar um conteúdo, mas sim um estudo completo, grátis, no YouTube, de como você montar uma produção que você vai sair com ela 100% no lucro, né? E aí você vai e aceita o primeiro que te passa e te oferece camiseta. Camiseta é um dos mercados mais concorridos, porque se a pessoa não souber fazer camiseta, não precisa nem entrar na costura. E por isso o único conteúdo que eu tenho aqui, Patrícia, é ensinando a fazer camiseta. Completinho, que eu gastei alguma coisa para poder fazer nele, porque do mais eu mostro as operações de trabalho. Tudo que você vê aqui são dicas e operações de coisa que a gente está trabalhando. Então é o seguinte, eu nunca levantei e falei assim, ó, vou te ensinar a fazer uma calcinha, montar uma fábrica de calcinha, montar um ateliê. Nunca fiz isso aqui no vídeo. Nunca. E nunca fiz também uma propaganda que as pessoas devem investir em costura. Eu digo o seguinte, que as pessoas devem investir em se profissionalizar e investir naquilo que ela gosta. E se eu vejo alguém que gosta de costura, eu vou te ser bem sincero, todos que me conhecem aqui, que já acompanham o canal, sabem que eu paro, eu converso, eu explico, mas eu vejo que 99% dos que vêm para conversar em particular está caçando um jeitinho de resolver o problema dele, porque já se encontra num problema assim. Na realidade, Patrícia, costura é planejamento, costura é evolução, é estar entendendo os processos, tá? E ter os equipamentos certos, né? E ter também a disponibilidade de trabalhar e de estar resolvendo os problemas. Isso é a costura. E não um lugar onde você vai ganhar dinheiro fácil. Esse tipo de assunto é o tipo de assunto que é para um público muito específico, para pessoas que deveriam estar preocupadas com a administração, que cometeram algum erro que pode ainda ser sanado. Não para aquelas pessoas que já estão frustradas, porque já perdeu todo o investimento, e aí a gente vai falar que toda a costura não presta. Eu não digo isso não, costura tem lugar para ganhar dinheiro, tem espaço para ganhar dinheiro, tem pessoas para ganhar dinheiro, mas precisa de ter um planejamento para isso. Eu vou te ser bem sincero, eu estou vivendo hoje uma frustração, a gente está vivendo uma frustração, e a gente vive a frustração como você, a mão de obra. As pessoas não enxergam aonde está o dinheiro na costura. O dinheiro da costura está no trabalho. A costura não nasce numa máquina e cai do outro lado pronto, tá? Então não adianta fazer conta de padaria, né, pensando em ganhar R$ 5.000, 10 mil por semana, são 40 mil por mês, eu dou 20 para a costureira, o restante é meu. Será? A verdade não é essa. Mas é um assunto meio complexo. Fico grato pelo seu comentário, tá? Embora não seja uma crítica aqui o que eu estou falando, tá? Eu estou simplesmente expondo o meu lado de vista, eu entendi o que você falou ali, só que eu acho que o problema todo está no seu ponto de vista de como montou o seu negócio, né? E para quem você trabalha e com o que você trabalha. Eu acho que talvez mudar o foco, né, pode ser aí uma saída para você. Agora, se você entrar numa linha de frustração, você para por aqui e só vai reclamar do preço dos encargos e disso e daquilo.
né? Você tem que fazer um planejamento para poder estar assumindo cliente. Não é eles que dão o seu preço, é você que dá o seu. Eu não trabalho com o preço dos outros. Jamais. O cara entra aqui na minha porta, eu tenho isso por isso e tanto para ser. O seu preço é esse, agora aqui o preço é outro. Eu sei o que precisa para você fazer isso e eu te cobro X para poder fazer isso. E se quiser bem, se não quiser, boa sorte, porque eu também não vou ficar perdendo meu tempo com você. E é isso que você precisa aprender, Patrícia, né? Ter uma segunda opção, né? De estar, em vez de aceitando, eu tenho que pagar 7%, então eu tenho que cobrar 7% mais caro. Eu não posso cobrar teu valor ainda, se 7% não cobre ali, então eu não vou fazer. Entende? É isso. Então não adianta reclamar. Simplesmente tem coisas que a gente tem que dizer. Eu paro e não faço. E pronto. Abraço.